seus maravilhosos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu trouxe um vídeo que eu estava planejando gravar há muito tempo, com essa pessoinha aqui. Ela é quem tá me acompanhando atualmente, ela é nutricionista, e eu vou contar mais ou menos como a gente se conheceu rapidinho. Ela era minha seguidora no Instagram, eu não a conhecia, e eu descobri que ela malhava na mesma academia que eu. Aí nos conhecemos, viramos amigas, e hoje ela me acompanha mais de perto. E pra quem tá participando do desafio que eu postei no vlog anterior, vou deixar aqui linkado nos cards, eu pedi algumas perguntas no meu Instagram, algumas dúvidas de seguidores e de pessoas que estão participando do desafio também. Sobre alimentação, sobre curiosidades, sobre, enfim, várias coisas. E ela vai estar aqui respondendo pra vocês, galera. É isso mesmo, galera. Então, se depois desse vídeo vocês tiverem mais alguma dúvida, é só mandar mensagem pra Iana que ela passa todas as informações pra mim e assim que a gente puder esclarecendo, a gente vai entrando em contato e respondendo todo mundo. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, então vocês também podem perturbar ela muito, podem ir lá no Instagram dela, que qualquer coisa manda um direct, manda alguma dúvida que ela responde também. Então vamos lá começar. Vou começar pelas perguntas das pessoas que estão participando do desafio. Pergunta pra sua Nutri, referente à torrada. Se comer o pão francês fresquinho é pior do que fazer torrada deles. Se depois que o pão torra, se tem alguma diferença. Primeiro a gente tem que ficar muito atento a essas fofocas da internet, que são vários mitos e coisas que as pessoas fazem realmente pra fazer terrorismo. Dificilmente um pão que já foi assado, ele vai ter uma diferença significativa na questão de carboidrato, pelo fato de ser torrado ou não. Então, cientificamente isso não teria muito efeito a nível de ganho ou perda de peso. Então vai mais de gosto. Se você prefere o pão fresquinho, consuma o pão fresquinho. Se for um pão torrado que você prefere, também isso é relativo. O que vai significar muito mais nesse caso seria a quantidade e o contexto geral do programa alimentar de cada um. Pergunta puxada, linkada a essa, assim, só que é minha. Existe alguma diferença de você consumir o pão integral e o pão branco em se tratando de dieta? Sim, com certeza. Porque quando a gente fala em dieta, quando a gente fala em programa alimentar, a gente vai considerar vários grupos alimentares. E dois que poderiam ser citados nessa situação seriam os carboidratos e as fibras. No pão branco, eu vou ter um número quase que nulo de fibras, diferente do pão integral de boa qualidade, porque a gente tem também na indústria vários tipos de pães integrais que são fake. Então, priorizar um pão integral, se a gente for considerar todos os macronutrientes, seria mais interessante. Mas se você prefere o pão branco e você come o pão integral porque é obrigado, vai chegar um momento que você não vai mais conseguir comer aquele pão integral. Então, tudo é equilíbrio. Então, vai ter momento que você consegue colocar o pão integral e vai ter momento que você vai priorizar o pão branco e não vai ter problema nenhum. Próxima perguntinha da Mônica. Pergunta para sua Nutri sobre alimentos light. Fazem muita diferença na reeducação, porque já estou consumindo menos alimentos de qualquer forma. E quando consulto a tabela para os outros, não vejo tanta diferença. Exemplo, gelatina light, requeijão light. Quanto à nomenclatura light, ou diet, ou zero, a gente tem que ter muito cuidado a que produto que a gente está se referindo. Normalmente os alimentos light, eles são considerados assim porque algum nutriente foi retirado ou foi substituído. Então vamos dar um exemplo dos derivados do leite light. Então a gente tem o iogurte light, a gente tem o queijo light. Nesse caso, o que foi retirado normalmente, em boa parte das vezes, foi a gordura. Então, se você está fazendo um programa alimentar em que a gordura é um nutriente a ser evitado, sim. Só que o que acontece é que, às vezes, esses produtos eles têm um preço muito mais alto com relação à sua versão original. E dentro de um contexto, e tudo que a gente vai trabalhar na nutrição é dentro do equilíbrio voltado para cada paciente, para cada cliente, a gente tem que considerar. Então, pode ser, sim, que uma alternativa light seja mais interessante por conta de uma determinada patologia. Então, você deve restringir o consumo de gordura e optar por um requeijão light ou por um iogurte light poderia ser uma estratégia. Mas, se tratando de emagrecimento, a qualidade nutricional é muito mais importante do que as nomenclaturas dadas a ela.
Então, é muito mais interessante que eu priorize uns vegetais ou algumas frutas ou outras proteínas do que ficar se prendendo a produto light, produto diet. Então, não é interessante a gente ficar muito preso a esse tipo de produto, priorizando sempre o que for o mais natural possível, mas eventualmente dá pra colocar E até assim. porque esses produtos, nem todo mundo tem... como é que eu posso dizer? Nem todo produto, assim, é acessível, né? Sim, e além de não ser acessível, a gente também corre o risco de ser enganado pela indústria. A gente fala muito a respeito de aprender a ler rótulos. Então vai chegar ao ponto de você pegar um produto light, pegar a versão original e a versão original ainda ser mais saudável, por ter menos ingredientes. Então a gente tem que ter muito cuidado com a leitura de rótulos. Então mais importante do que o nomezinho que tá na frente, vamos fazer a leitura da lista de ingredientes. Inclusive, a gente podia fazer depois um vídeo lendo rótulos, né? Vamos, se vocês tiverem algum produto que tem mais curiosidade, algum biscoito ou algum produto derivado do leite, é só dizer que a gente faz a leitura, a gente explica tudo direitinho, ingrediente por ingrediente. Então, se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui que a gente grava. Estão ouvindo, né? Próxima pergunta da Yara. Eu queria saber como seguir no desafio. Tipo, se eu comer de tudo um pouco, eu emagreço mesmo assim? A gente tem aqui duas situações. A primeira é por que você tá no desafio? O que tá te motivando a dar o primeiro passo e entrar num desafio desse? O segundo é a questão da alimentação. O que seria comer de tudo? Então, primeiro ponto, antes de dizer o que eu tenho ou que não tenho que comer, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Então, se o meu objetivo é eliminar 10 quilos ao final do desafio, o que eu preciso fazer para chegar nos 10 quilos de forma saudável? Porque às vezes a gente corre o risco de tirar alimentos que a gente sente prazer em comer, que a gente gosta em comer, e lá na frente, depois de atingir o objetivo, você volta a comer e desenvolve uma compulsão alimentar. Então, dependendo do contexto, dá sim para comer de tudo e emagrecer. Não é abrir mão de tudo que você gosta, mas você precisa ter prazer naquilo que você faz, você precisa entender por que você está encarando um desafio desse. Realmente dá sim pra comer de tudo, mas a gente também não pode levar isso totalmente ao pé da letra. Próxima da Yarla, acho que é assim que fala. Queria muito saber sobre os impactos do uso da manteiga na minha dieta. Eu gosto muito de usar, mas sempre fico me sentindo culpada por isso. Vamos lá. A manteiga, ela ainda é uma das melhores opções de gordura que a gente tem no mercado, visto que precisamos observar a leitura de rótulos sempre, porque tem algumas manteigas que têm uma quantidade imensa de ingredientes. Uma manteiga boa e uma manteiga de qualidade, ela teria no máximo 3 ingredientes, que seriam um creme de leite, o urucum, que é para dar cor, e o cloreto de sódio, que é no caso da manteiga com sal. Manteiga sem sal ainda tem menos ingredientes. Então, entre usar uma manteiga e usar um creme vegetal, por exemplo, a manteiga realmente é prioridade. Mas se sente culpada com relação à manteiga por ter, querendo ou não, um pouco de gordura saturada, dá pra gente utilizar os outros óleos vegetais. Então, um azeite de oliva, um óleo de coco, seriam outras sugestões de opções saudáveis também. Mas se você não é daquelas que coloca uma colher de sopa de manteiga pra fritar um ovo, não teria problema. Tudo é equilíbrio. Camila. Estando em processo de emagrecimento, posso usar uma colher pequena de leite integral pela manhã e à noite num café? Camila, isso é realmente impossível de responder, porque dependendo da tua necessidade diária de proteína, de gordura, de calorias, a gente teria que realmente conversar um pouco mais para tentar chegar num parecer. Essa quantidade que você colocou, ela é insignificante se a gente for considerar a quantidade calórica diária, de 2.000 calorias, que seria o geral da população, que não é, tudo é individualizado. Mas o que pode acontecer? Tem gente que não toma café com leite, toma leite com café, e quando se trata de leite em pó, isso é muito... É um gatilho, às vezes é um gatilho. Você coloca uma colher e de repente você tá comendo um café de colher, de tão grosso que fica. Então, se a gente for considerar o contexto de uma colher de chá para uma xícara de café, não teria problema, mas se tratando de emagrecimento, individualidade sempre. Próxima, da Dani.
E Ana, pergunta pra ela se tem algo que a gente possa fazer pra diminuir o inchaço na TPM e como lidar com a vontade de comer doce. Certo. O inchaço, ele é um mecanismo fisiológico do nosso corpo, porque nesse momento a gente está passando por alterações hormonais muito significativas. Diminuir o inchaço, ele está muito relacionado à própria hidratação. Então, aumentar a hidratação, aumentar o consumo de água. O consumo de chá, a gente tem que ter cuidado, porque tem pessoas que desenvolvem algumas reações aos chás, mesmo sendo natural. Então, aumentar o consumo de água, dependendo do suco. Também dá para usar o suco como um aliado nesse momento. E atividade física ajuda demais, mas aí eu também não posso direcionar que tipo de atividade física seria interessante, porque a gente tem profissionais para isso. Mas atividade física, hidratação e uma alimentação mais leve nesse período, tá? E quanto à vontade de doce, isso tem que ser avaliado. O que está desenvolvendo essa vontade de doce? É só no período menstrual? Um pedaço pequeno de um chocolate meio amargo, ou até mesmo de um chocolate ao leite, te sacia? Ou você está usando a TPM como uma desculpa para uma compulsão alimentar? Então, se você consegue ficar saciada com pequenas quantidades, ok. Mas se essa vontade do doce, ela se estende, se prolonga no período pré-menstrual, durante e após, então talvez pode ser uma carência nutricional, então teria que ser investigado. Pode ser algum distúrbio hormonal também que está sendo muito mais evidente nesse período. Mas dá para saciar a vontade de doce com alguns alimentos que ajudam nessa fase. Então, chocolate meio amargo, canela, Cacau. o próprio cacau, dependendo do café, se você tem ou não alguma intolerância, dá para usar o café em substituto ao doce, porque a gente muda o paladar, a gente muda... Seria realmente isso, o paladar pro doce. Então, naquele momento em especial, sacia. Mas se isso se prolonga, realmente tem que investigar um pouco mais a fundo. Próxima da Érica. Estagnar no peso é uma coisa normal ou é consequência de alguns deslizes na dieta? Depois de algum tempo, a dieta para de fazer efeito e não tem como você emagrecer como antes? Estagnar é normal, tá? Porque o teu corpo ele passou por alterações muito significativas, dependendo de quantos quilos você eliminou, o corpo ele vai criar mecanismos de defesa para que o teu peso ele não continue caindo. Nosso corpo ele é muito perfeito, então ele vai evitar que você entre num processo de desnutrição, onde haja uma perda de massa magra muito significativa. Normalmente, quando a gente tem essa estagnação logo no início do processo, provavelmente isso está decorrente de restrições alimentares muito drásticas. Então, você desidrata, você perde muita massa muscular, então o corpo ele realmente fica com o metabolismo mais lento. Dá para reverter isso? Dá. Por isso que o acompanhamento nutricional, o acompanhamento com outros profissionais, médicos, pessoal da educação física também, faz com que a gente consiga bolar estratégias para cada fase do emagrecimento, do processo de emagrecimento. Então, pode ser que inicialmente você precise de uma coisa mais drástica, mas que com o passar das semanas isso precise ser mudado. Então, é normal que o peso tenha essa estagnação, é normal. Dá para reverter? Dá. Mas o que acontece muito é que às vezes a pessoa começa a desistir. Me esforcei tanto essa semana e perdi 1 quilo só. Poxa, então vamos fazer um pouco mais para que na próxima semana a gente investe. Então vamos relaxar. Porque às vezes a gente fica tão na neurose de preciso perder X quilos em tanto tempo, que o corpo ele realmente entra nesse mecanismo de proteção. Próxima da Vandressa. Como definir quantidade de calorias a se ingerir por dia para perder peso de forma saudável e satisfatória? E como ela deve estar distribuída nos macros? Certo. Essa definição de quantidade de calorias por dia, quem deve fazer é o profissional da nutrição. Por quê? Existem fórmulas padrões, tanto para ganho de peso, quanto para perda de peso, quanto para manutenção. E a gente encontra isso com facilidade na internet. Só que o fato de eu saber quantas calorias eu preciso ingerir, não quer dizer que eu vá colocar qualquer alimento, bater aquela quantidade calórica e beleza. Quando a gente faz esse cálculo de quantas calorias que a Ana precisa ingerir, por exemplo, ou que eu preciso ingerir, isso é só um dos aspectos que a gente precisa trabalhar. Então, eu vou pegar essa necessidade calórica diária e vou dividir para todos os macronutrientes. Então, não é que
eu pegue 1.500 calorias por dia para emagrecimento e que eu vou pegar essas 1.500 calorias e colocar toda de salada no prato. Eu vou ficar carente de outros macronutrientes. Então, existem fórmulas padrões, tá? Isso é muito relativo, não dá pra gente colocar isso pra todo mundo, cada um tem uma necessidade. A distribuição dos macronutrientes, ela vai depender de vários aspectos. Nível de atividade física, então se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa levemente ativa, se você é um atleta, isso vai ter uma divisão desses macronutrientes. Que varia, né? Isso varia. Se você tem alguma patologia, isso também vai ser observado. Então, se você tem um problema a nível renal, você vai ter um consumo de determinados macronutrientes menor. Então, é realmente preciso uma avaliação muito mais profunda para que essa resposta ela seja respondida da forma correta. Próxima, da Dayana. Eu vou caminhar cedo e costumo ir em jejum. Tudo bem? Ou se pré-treino pode ser só algo rápido e prático, como uma fruta ou só uma barra de cereal, algo do tipo. Porque vejo o pré-treino que muita gente posta e não sou atleta, só caminho, coisa básica. Então, pré-treino também é muito relativo, porque no teu caso, por exemplo, você faz só uma caminhada básica. Então, se você vai em jejum, se você não sente nenhum desconforto por estar em jejum e fazer uma atividade física, não teria problema. O que a gente fala muito a respeito é que o pré-treino ele pode ser importante, sim, dependendo do caso a ser colocado. Mas eu sempre julgo que o pré-treino ideal são as últimas 24 horas de que a gente se alimentou. Então não adianta você fazer um pré-treino lindo, maravilhoso, ir lá com todos os macronutrientes, se a tua última refeição foi há 2 dias atrás. Ou se a tua última refeição foi um sanduíche, um x-tudo, por exemplo. Então, não é só o pré-treino que vai definir a qualidade da tua resistência do treino, enfim. Tem gente que se sente bem treinando de jejum, tem gente que precisa de um pré-treino pra fazer uma atividade física. Então, isso é muito de organismo para organismo. Também não existe uma definição perfeita sobre isso. A próxima é da Fernanda. Quero saber o que posso fazer para fugir da compulsão quando ela ataca, porque isso é um problema muito grande. Depois que ela bate, sinto vontade de forçar o vômito e sei que não posso fazer isso. Então, Fernanda, primeiro a gente tem que entender, essa compulsão, ela é frequente? Todos os dias isso acontece ou são em momentos mais específicos? Quando a compulsão ataca, você precisa entender o que foi que aconteceu no teu dia. Foi algum estresse que você passou? É alguma parte emocional, algum problema no trabalho, problema na família que está desencadeando essa compulsão? Ou realmente é a restrição alimentar que você está fazendo com muita intensidade? Então, quando a compulsão ataca, primeiro ponto, vamos respirar. O que está fazendo com que eu tenha vontade de comer determinado alimento? Eu preciso daquele alimento? Eu estou alimentada? Porque se você fica horas sem comer e você acaba se deparando com aquela coisa que você gosta muito, um bolo de chocolate, por exemplo, você não conseguiria comer só uma fatia, então, nesse caso, às vezes até tomar água, dar uma aliviada, parar um pouquinho, pegar um azinho. A compulsão ela é muito, muito importante, ela não deve ser considerada uma frescura. Então, a depender do que tá te fazendo ter essa compulsão, até o acompanhamento psicológico ele pode ser interessante terapia, nesse né? caso, sim. Terapia é muito importante porque não é só a nutrição que vai fazer com que você consiga chegar no objetivo ideal. Então, como a Iana, que já tá no processo há muito tempo, são mais de 2 anos, né, que você já vem nesse processo. Então, 2 anos pra alguém se manter firme, tem momentos em que você vai cair, tem momentos em que você vai desencadear a compulsão, então você precisa realmente ter todo esse suporte multidisciplinar, multiprofissional, para conseguir driblar essas situações sem cair. Porque a chance de você perder 20 quilos e por um problema na vida você entrar numa compulsão dessa e recuperar 30 quilos, assim, né? não é difícil, não é difícil. Mas encarar a compulsão e tentar entender qual que é a raiz dessa compulsão é muito mais fácil do que a gente colocar alimentos e tapear com produtos light ou diets pra dizer, não, tô comendo, mas tô comendo baixa caloria. E eu acho que a compulsão, ela tá muito dentro da cabeça da gente também, né? Sim, totalmente. Então procurem terapia, é muito importante. A próxima,
da Tabs. Não sei o nome dela, tá assim escrito, Tabs. Tenho curiosidade de saber se ao começar a academia é necessário algum suplemento, termogênico, BCAA, algo do tipo. E se tem algo que aumente a resistência nos treinos, que possa ser usado agora de início sem causar prejuízo na dieta. Olha, eu defendo muito, eu particularmente, eu defendo muito o alimento. Raríssimas situações de pessoas que estão iniciando uma atividade física precisam de um suplemento. Os suplementos ergogênicos ou os termogênicos, a gente consegue no alimento. Então, eu não precisaria comprar uma cafeína, por exemplo, para ter energia. Até porque o risco de você consumir um suplemento sem uma avaliação médica anterior é alto. A gente tem hoje vários casos, e aí a gente acaba sendo um pouco polêmico, um pouco terrorista, de um ponto positivo, porque tem muitos casos de pessoas que desenvolvem problemas cardíacos graves por conta de suplementos que foram indicados de forma indevida. Então, dificilmente uma pessoa que está iniciando uma atividade física, ela vai precisar de um whey protein, de uma albumina ou de um termogênico de fato. Um café, uma canela, gengibre, então alimentos naturais têm o mesmo efeito, mas ainda assim, não é porque é natural que pode ser consumido de qualquer jeito. Mas respondendo a pergunta, não há necessidade de você já começar uma atividade física e já começar com suplemento. Dá pra deixar isso pra depois, dependendo do acompanhamento que você vem fazendo. A próxima, da Tamara, algo assim. O que é que eu posso fazer para reduzir a vontade de comer? Se eu ficar em casa, eu quero comer que nem louca, parece que nunca passa fome. Primeiro ponto, se você tá tendo essa vontade de comer tão significativa assim, provavelmente é porque você tá comendo algum nutriente abaixo do que você deveria. Como a gente consegue diminuir essa vontade de comer? Normalmente, aumentando um pouco mais o consumo das proteínas, ele já consegue garantir. Então, aumentar a proteína e aumentar a fibra. E aí a gente vai para o que é natural. Ovo, queijo, frango, carne, alimentos ricos em fibras, aveia, algumas sementes, então semente de chia, semente de linhaça. Também observando que tem algumas patologias que não são interessantes o consumo de determinados alimentos. Então, tem algumas patologias a nível de intestino que até o consumo de uma chia e de uma linhaça deve ser evitado. Então, tudo é um contexto. Mas aumentar o consumo de proteína, aumentar o consumo de fibra pode ser interessante para diminuir a vontade de comer. O fracionamento das refeições também é interessante. Então, se você tem muita fome e essa fome só passa com quantidades grandes de comida, tenta fracionar. Come de 3 em 3 horas, come de 2 em 2 horas, porções pequenas, para que naquele momento você tenha o ato de mastigar. Para quem tem muita vontade de comer, evita refeições líquidas. Por quê? A ingestão do líquido, por exemplo, shake ou vitamina, faz com que você não tenha o estímulo do mastigar. Então, isso acaba realmente fazendo com que você queira comer e comer. Então, tenta fazer refeições mais sólidas e acho que isso vai aliviar bastante essa vontade de comer. E, estando em casa, tenta ocupar a cabeça com outras coisas. Um livro, assistir um filme ou ver uma série nova também pode ajudar a dissipar um pouquinho essa vontade de comer. A próxima é da Priscila. Gostaria de saber se é normal isso que estou passando por um momento de desequilíbrio emocional. Se é pela falta de carboidrato dos alimentos que não uso mais. A menos que ela esteja... Como é o nome dela? Priscila. A menos que a Priscila esteja numa dieta cetogênica, onde realmente o carboidrato ele é zerado, a gente tem carboidrato na nossa alimentação. Então, se ela come uma salada cozida, ela tem carboidrato. Se ela come algum alimento industrializado, vai ter carboidrato. Essa ideia do desequilíbrio emocional, ele pode estar mais relacionado ao objetivo que ela está tentando atingir por conta da alimentação. Então, meu objetivo é perder tantos quilos e por conta disso eu vou parar de comer coisas que me dão prazer. Eu vou abrir mão de atividades sociais que me dão prazer porque eu não quero correr o risco de comer aquele alimento. Então, dificilmente, não estou descartando a hipótese, mas dificilmente um desequilíbrio emocional ele está causado pela carência de algum alimento. A gente teria que fazer uma avaliação a nível de micronutrientes mesmo, então se está sentindo a necessidade de alguma vitamina, mas desequilíbrio emocional por conta de dieta
é pela dieta, não. Pela falta de carboidrato. Às vezes até eu não sei se é o caso dela, mas tem gente que é muito louca por doce, tipo, muito louca mesmo, e de repente você corta do nada, aí você fica naquela de, tipo, tá faltando alguma coisa e eu tô sentindo isso, né? E isso afeta todo o resto, Sim, né? com certeza. Querendo Você ou abrir não. mão de uma coisa que você gosta, realmente dá um abalo. A próxima é da Amanda. Tem como perder peso consumindo açúcar? Pois é muito difícil para me fazer eliminar o açúcar por completo. Tem sim como perder peso consumindo açúcar, mas vamos ver de que forma. Se você toma um suco pela manhã porque é natural e coloca o açúcar. Se você toma um café no lanche e coloca o açúcar. Se você se você almoça e come uma sobremesa com açúcar. Tudo se dá pelo contexto. Na pergunta que a gente teve mais cedo, mais no início, falava justamente sobre essa divisão de macronutrientes. Então, se você não consegue retirar o açúcar da tua vida, então isso tem que ser calculado de forma que você consiga colocar o açúcar e não ter prejuízo a nível de emagrecimento. Mas resumindo, dá sim para emagrecer comendo açúcar, mas tem que definir a que ponto que esse açúcar tá entrando na sua vida. Mas dá sim, dá sim. A diferença de você consumir um açúcar refinado e você optar pelo adoçante natural, por exemplo, um stevia. Porque muita gente também me pergunta isso, o porquê de fazer a troca. Tá, o que acontece nesse ponto é que o açúcar branco, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, eles têm um estímulo glicêmico significativo. Ou seja, eles vão passar pelo processo de digestão e isso vai liberar glicose na corrente sanguínea. Diferente dos açúcares, dos adoçantes naturais, assim como os artificiais. Você sente o sabor doce na boca, mas a nível sanguíneo ele não há um estímulo glicêmico. Então, se eu não tenho um estímulo glicêmico, eu não vou ter uma resposta insulínica. Então, o excesso de glicose sanguínea faz com que você aumente o peso. Faz com que o teu corpo ele utilize aquilo como fonte de energia, se em excesso, se transforma em gordura corporal. Então, fazer essa troca, dependendo de como está sendo feita essa troca, pode ser sim uma alternativa bem interessante. Por quê? Não adianta eu tirar o açúcar, mas eu fazer várias receitas fitness, enfim, enchendo de adoçante. Então, eu troquei 6 por meia dúzia. E o açúcar, tipo o açúcar branco, o açúcar de coco, o açúcar demerara, o açúcar, são todos iguais, assim? Se a gente estiver falando de açúcar branco, demerara ou mascavo, que todos são derivados da cana-de-açúcar, a única diferença é o processo de refinação. O açúcar mascavo, por exemplo, que é o mais preto, ele passou por menos processos químicos, então por isso que ele mantém aquela cor. Mas isso não quer dizer que ele seja mais natural ou saudável do que um açúcar branco. Além dele ser muito mais caro, a quantidade de micronutrientes, de vitaminas e minerais que ele tem é tão insignificante que não vale a pena você colocar um açúcar mascavo, por exemplo, no lugar do açúcar branco. Mas a nível de saúde, a nível de emagrecimento, a troca do açúcar branco pelo adoçante ela é mais interessante. Entendi. A próxima pergunta é da Bea, acho que é assim que fala. Quais os alimentos que devemos comer em pré-treino para dar mais energia? Porque eu costumo tomar suplemento, só que ele está me acelerando muito. Então, quando a gente pensa em alimentos pré-treino, a gente pensa em alimentos que tenham uma liberação energética mais rápida. Então, dependendo do contexto do teu treino, dependendo do teu plano alimentar como um todo, fazer uso de alguns carboidratos de um pouco mais rápida absorção. Então, eu vou comer e daqui a 30 minutos eu vou começar a minha atividade física e eu preciso de energia. Então, frutas como banana, como o abacaxi, por exemplo, pão, dependendo do contexto, a própria aveia podem ser alternativas para se utilizar no pré-treino, mas vai ser muito relativo. Eu posso até usar uma batata doce como pré-treino e usar uma batata doce como pós-treino. Então, depende do contexto. Se você tá treinando mais ou menos umas 2 horas e você almoçou de meio-dia, dificilmente será necessário um pré-treino porque o teu corpo ainda tá metabolizando o teu almoço. Então, dependendo do horário que você treina, a refeição anterior já pode ter sido um bom pré-treino. Próximo. Queria saber se é verdade que nosso cérebro meio que bloqueia a perda de peso quando fazemos dietas restritivas, por mais de uma vez. Por exemplo, o desafio do ovo, a dieta da sopa e etc.
Não é que o nosso cérebro bloqueie, mas o nosso organismo, ele cria mecanismos de defesa, tá? Como seria esse mecanismo de defesa? Você passou, vamos considerar que você passou por uma patologia, por uma doença, e que o teu corpo teve um estresse físico muito grande. Então, você acabou desnutrindo e muito rápido. Então, vamos colocar a situação de uma dieta extremamente restritiva. Você abriu mão de vários macronutrientes importantes e o teu corpo sentiu aquilo. Tanto que às vezes a gente tem queda da imunidade, queda de cabelo, unha fica fraca. Então, numa próxima tentativa, o teu corpo ele vai evitar ao máximo que você perca massa muscular, que você perca peso, justamente para evitar que aquilo aconteça novamente. Então, não é que o cérebro bloqueie o emagrecimento por conta de dieta restritiva, mas o corpo, sim, ele tende a ficar um pouco mais seguro para evitar que você perca peso de forma muito significativa, tá? Porque o corpo sente, né? Sente, mas tudo depende das estratégias. Então, se você passou por uma dieta muito restritiva, como uma cirurgia, por exemplo, que você realmente restringe muito e você perde peso de forma rápida, mas às vezes nem sempre é tão saudável assim. Então, tentar encontrar novas estratégias para fazer essa diferença no resultado. Será que você poderia falar sobre dieta hipotiroidismo e quais os alimentos que tem que evitar se você tem hipotiroidismo? Tá. O hipotiroidismo, ele tá mais relacionado, para quem não conhece, é quando a tua tireoide ela não tá produzindo hormônios de forma suficiente. Uma alimentação saudável, ela por si só já pode ser utilizada como estratégia nessa situação. Se eu estou com hipotireoidismo, o primeiro ponto, ao invés de pensar na dieta, é pensar na medicação. Então, fazer o acompanhamento com o endocrinologista vai primeiro normalizar essa tireoide. Se você tá fazendo acompanhamento com o médico, com o teu médico ou tua médica, e você tá com essas taxas hormonais ok, a dieta pode ser qualquer uma. Mas, basicamente, não tem alimento que você deve evitar, o alimento que você deve consumir com maior frequência. Uma alimentação saudável, e aí a gente acaba batendo muito na tecla do que é milagroso. Não existe dieta milagrosa, não existe estratégia milagrosa, existe alimentação saudável. Então, a gente é bombardeado todos os dias por dietas N. Então, mas você precisa comer salada, fruta, proteína, carboidratos complexos. Básico, né? Isso já trata praticamente para todas as doenças que existem no mundo. Então, não existe dieta específica para hipotireoidismo. Existe acompanhamento e tratamento com os profissionais que precisam estar dentro desse protocolo aí. Mas é basicamente você ter o acompanhamento com o endocrinologista para que aí normalizamos taxas, alimentação saudável e normal, equilibrada. A próxima é um pouco polêmica. Sobre low carb para quem tem que perder mais de 30 quilos. É necessário? É fundamental? A quantidade de quilos a ser eliminada não determina a estratégia nutricional para ser utilizada. Eu posso usar uma alimentação saudável, que hoje em dia muita gente fala de alimentação flexível. Eu posso usar uma dieta flexível e a pessoa que precisa perder 30, 40 quilos ter resultado. Eu posso usar uma dieta low carb para alguém que precisa perder 30 quilos e ela não conseguir eliminar. Então, a dieta low carb ela é uma estratégia que veio bombando no ano de 2018. Muita gente se favoreceu, mas por quê? Não é por conta da dieta low carb, é porque são pessoas que abriram mão de pães, de massas, de alimentos refinados e conseguiram fazer trocas mais saudáveis. Então, não é a low carb que vai ser favorável para o emagrecimento de 20, 30, 50 quilos. Foi a troca, né? Foi a retirada de alguns alimentos em prol de outros. Vou colocar uma coisa que é muito polêmica também, mas que acho que já não tá mais tão comum, que é a dieta sem glúten. Então, a dieta sem glúten para emagrecimento, que muita gente utilizou, muitos famosos utilizaram a dieta sem glúten para emagrecimento, não é... falar dessa ainda. Essa é comum, Sério? essa é... Então, a dieta sem glúten... Não come nada sem sem glúten, mas não tem a patologia. Então, o que acontece é que a dieta sem glúten, ela meio que precedeu a low carb. Então, muita gente se utilizou da ideia do vou retirar o glúten da alimentação para emagrecer. E onde é que a gente encontra o glúten? Pães,
massas, cereais, Tudo que é enfim. refinado. Então, você tira alimentos que são ricos em carboidratos simples, com alto valor energético, e coloca fruta, legume e proteína. Só trocou Então, o nome, né? É exatamente o que acontece com boa parte dessas dietas da moda. A gente troca o nome, coloca um alimento em evidência e o resultado a gente já sabe. Compulsão alimentar normalmente é o que acontece em todas elas. Então, ter cuidado com o alimento do momento. A linhaça, quando foi descoberta, era o boom. A linhaça resolve até o câncer. A linhaça cura o câncer. Logo em seguida veio a chia. A chia era vendida a valores absurdos. Hoje você acha a chia a poucos reais. Assim como o hibisco, então chá verde, todo alimento tem o seu momento. O ovo era vilão, o ovo agora é o mocinho. Então, ter cuidado com tudo que está em muita evidência. Ter senso crítico e realmente parar para avaliar o que está sendo colocado é muito mais importante do que achar que tal alimento emagrece. Só reforçando uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro de onde eu vi. Nenhum alimento, ele emagrece ou ele engorda. Então, não é o alimento X que vai te emagrecer, não é o açúcar que vai te engordar. Mas assim como não é o adoçante que vai te emagrecer. Então, equilíbrio é a palavra-chave para tudo. Equilíbrio e organização. São duas palavras importantíssimas para qualquer protocolo de emagrecimento. Qual a diferença? Porque eu recebo muita gente me pergunta isso. Qual a diferença de você consumir o tal do sal rosa e o sal normal, o sal refinado de casa? Eu vou tentar ser o mais prática possível, não tem diferença nenhuma. O que veio é a mesma coisa dos alimentos da moda. O sal rosa, quando lançou, se dizia que ele tinha menos sódio, que ele era menos processado, de fato é. Mas a gente vem com a mesma polêmica dos alimentos da indústria se favorecendo para ganhar dinheiro. Então a gente tem aquela coisa do sal rosa, que é um sal branco tingido. Então, é um custo muito alto para um benefício muito pequeno, porque ninguém usa 1 quilo de sal por mês. Então, ninguém usa uma colher de sopa. Então, vamos supor que o sal rosa fosse rico em vitamina X. Ninguém vai colocar uma colher de sal no prato, porque, eu preciso dessa vitamina. Então, não tem diferença. O sal comum, o sal que a gente utiliza no dia a dia, ele é interessante que seja consumido, mas claro, não em excesso. Então, redução de sal ela é importante, até para aquela situação da TPM com retenção de líquido. Se eu diminuo o sal em certo período, eu vou diminuir a minha retenção de líquido. Mas basicamente não tem diferença nenhuma entre sal rosa e sal branco. Tem o preço, né? Basicamente isso. E para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas ou algumas estratégias para as pessoas não desistirem da dieta, porque muita gente desanima quando você vê que o seu resultado está longe ainda, ou que você faz determinado tipo de dieta e você não consegue perder aquilo que você perdeu, ou que você está desanimado por algum outro motivo. Eu queria que você desse um conselho, digamos assim, como nutricionista, para aquelas pessoas que se sentem desmotivadas com o tipo de dieta que está fazendo, enfim. Tá, uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes é o porquê. Então, antes de a gente colocar o alimento em maior evidência, vamos tentar entender o porquê. O que fez com que você realmente quisesse emagrecer? Foi um problema de saúde? Foi um comentário que você ouviu, um comentário maldoso que você ouviu? Foi a sua própria relação com o espelho, a sua autoestima que tá baixa? Então, primeiro ponto, por que eu quero emagrecer? Segundo ponto, o que eu preciso fazer para emagrecer? Então, se eu como chocolate todos os dias e eu sei que isso não me favorece, por que eu não posso primeiro trocar esse chocolate? Então, ao invés de consumir chocolate ao leite ou chocolate branco, vou para um mais amargo? Mesmo que ainda tenha açúcar, mas eu vou fazendo essas trocas. Segundo ponto, é interessante que a gente não pense no final do nosso objetivo. Vamos dividir isso em metas. Então, se a minha meta é eliminar 20 quilos, eu não vou pensar nos 20, eu penso em 5. O que eu preciso fazer para chegar nos 5 quilos a menos? Chegamos lá, ok, não é desistir. O que eu preciso fazer a mais? Então, se eu começo o meu processo de emagrecimento e o máximo que eu posso fazer por investimento é fazer uma caminhada na rua. Eu vou fazer uma caminhada na rua.
Se daqui a um mês eu consigo pagar uma academia, eu vou para academia. Você vai se desafiando. Então, mais do que você pensar no objetivo final, é pensar no durante. Quanto à nutrição, a gente tem que ter cuidado sempre com os excessos. Não é porque é saudável que eu devo comer em excesso. Então, não é porque eu devo comer fruta que eu vou comer uma melancia inteira. Não é porque eu devo comer ovo que eu vou comer uma dúzia no dia. Isso depende de cada estratégia nutricional. Se o teu nutricionista colocou pra você que você precisa comer tantos ovos por dia, ele fez isso por algum motivo. Mas pra quem não tem um acompanhamento nutricional e que não tem condição agora, prioriza alimentos naturais. Então, os vegetais que a gente consegue encontrar num preço muito bom. A gente vai em qualquer feira de bairro, a gente consegue com R$ 20 comprar legumes para a semana inteira. Não precisa pensar nos legumes da moda. Então, brócolis, couve-flor, não precisa colocar nesse teu prato. Coloca um alface, coloca uma couve, um espinafre, que às vezes é até mais barato, a gente compra um maçozinho num preço legal. Então, tenta variar. Então, basicamente, vegetais variados para que você não enjoe, frutas em quantidades legais, não adianta a gente se encher de fruta, e proteína magra. Então, o ovo, um frango, um peixe, uma carne magra, não é problema. Evitar alimentos industrializados, isso a gente vai bater na tecla eternamente. Evitar alimentos industrializados e processados e muita água. Então, o tempo tá esquentando. Aqui em Maceió mesmo, o tempo tá muito quente e às vezes o que o nosso corpo precisa é líquido. A gente se engana achando que tá com fome, quando na verdade é o corpo pedindo água. Então, hidratação é importante, fazer uma atividade física é importante, dormir bem é importante e tentar não deixar com que os problemas externos influenciem no teu objetivo. Então, você vai ter pessoas, às vezes até amigos mesmos, que vão te puxar contra o teu objetivo. A Iana é a prova clara de amigas que tiram ela do foco, mas verdade. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem que estar próximo de pessoas boas, porque o emagrecimento ele não está só relacionado à alimentação. A alimentação é um dos aspectos. O convívio social, o se sentir bem com você mesma, garante com que o teu emagrecimento ele seja muito mais favorável. Aquela história das pessoas que te colocam pra cima, pessoas que te colocam pra baixo também, né? E eu lembrei de uma coisa que você falou e eu me lembrei que... Calma, deixa eu raciocinar. Que existem algumas coisas que atrapalham na dieta. E foi você que me disse isso ano passado, quando eu falei que eu não tava... que eu tava muito estagnada e que eu não conseguia perder mais peso. Que foi o fato da gente tá fazendo receita toda hora. Comendo achando, vou fazer uma panqueca de banana, vou fazer um bolo de banana, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo bem que a gente tá usando ingredientes bons, como farinhas boas, não brancas, tá usando fruta, tá usando isso. Só que esse excesso, dependendo do seu organismo, dependendo, enfim, pode acabar atrapalhando. E é isso que eu vejo muito na internet, por exemplo. As pessoas têm dificuldades em emagrecer e falam que estão estagnadas, falam que o peso na balança não desce e continuam fazendo isso, né? Todo dia é uma receita, tudo isso. E isso me prejudicou muito. E foi ela que me deu esse alerta, assim, que apesar de ser saudável... Isso. Não Foi uma coisa que eu observei, vou só pontuar, que a Iana, e quem voltar no Instagram dela vai ver que ela tinha muita foto de receita, e eu ficava olhando se tem alguma coisa que tá desajustada. Ela tirou o consumo das farinhas brancas, então ela não usava farinha branca para fazer as receitas, mas ela usava farinhas de oleaginosas. E mesmo que essas farinhas elas não tenham um estímulo glicêmico tão significativo, ou seja, elas não elevam tanta glicose, elas são muito calóricas, são gorduras. Então, ter cuidado com as receitas que a gente vê na internet. Nem tudo que tá na internet é 100% favorável para o teu protocolo, para a tua necessidade naquele momento. Então, foi uma coisa que eu conversava muito com a Iana a respeito de quantidade. Então, ficar atento à quantidade. Não é comer pouco, não é fechar a boca para emagrecer. Mas é comer o suficiente para aquele momento. Então, se a Iana, na época que ela estava machucada, ela não podia estar com o mesmo programa alimentar que ela está hoje, na época que ela não estava sem treinar. Então, agora que ela está treinando, ela tem um outro protocolo. Então, tudo depende do contexto geral. Então, não existe fórmula mágica de emagrecimento. Então, tenham cuidado
com o que aparentemente vai dar resultado. Se deu resultado pra Iana, não vai dar resultado pra mim, ou pode dar resultado. Isso é muito relativo. Mas ter cuidado com o que a gente vê na internet e realmente questionar. Então questionem tudo. Se a Iana disse que água emagrece, questione. Por que ela tá falando isso? Então, sejam críticos que o resultado ele vem. E não desistam, porque não é fácil, ninguém nunca disse que seria fácil, mas também não é impossível. Então, se a gente quer, a gente realmente consegue, tá? Pronto, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É aquilo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar ou no Instagram dela, que eu vou deixar aqui disponível, ou aqui nos comentários, que ela vai vir aqui responder. Fazer tipo um 2.0. E se vocês quiserem mais, se vocês gostaram dessa pessoinha, e vocês quiserem mais vídeo com ela, podem pedir aqui, dê ideias. Dê ideias de vídeos, de temas pra vídeos, enfim, o que vocês quiserem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham esclarecido. Eu respondi todas, inclusive mais algumas, que foi eu que fiz. Já tá em 40 minutos de vídeo aqui, 50 minutos. 50. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Vai, pede pra se inscrever no canal. Então, pessoal, se inscreve no canal. Não sei onde fica a inscrição no canal, mas se inscreva no canal. Deem like nesse vídeo, vamos bombar, porque eu quero voltar aqui de novo. A gente já tava ensaiando isso aqui há muito tempo, mas finalmente deu certo. A Iana tá me fazendo fazer uma coisa que eu não estou acostumada, que é aparecer e conversar. Mas eu gosto muito dessa troca porque a gente desmistifica muita coisa. E a ideia da nutrição é essa. Nenhuma nutricionista tem que ser carrasca, ou a gente não precisa ser vista dessa forma. A gente é amiga e a gente passa por situações iguais. Ninguém é perfeito e ninguém é imperfeito ao ponto de não conseguir emagrecer ou atingir qualquer que seja o objetivo. Então, eu espero que vocês tenham realmente gostado. Qualquer dúvida, como a Iana falou, vocês podem me perguntar. Eu posso responder por ela também. Pode perguntar pra ela manda pra mim. A gente tem essa troca bem legal. E qualquer coisa eu tô à disposição de todos vocês, tá? Ouviram, né? É isso. Um beijo. Até mais.